A paz, irmãos, eu sou o Vini e esse é o Ministério Manual. Irmãos, quando a gente fala na palavra igreja, ela tem dois significados. O primeiro significado, irmãos, que é o principal, é que a igreja somos nós, a união, a assembleia. Essencialmente os fiéis, esses são a igreja, nós somos a igreja. E o segundo significado, no popular, quando a gente fala igreja, a gente pensa justamente no templo. A gente pensa no espaço físico da igreja, o templo, a sala, a instituição. E bom, irmãos, as instituições são construções humanas. E nós, como humanos, nós somos falhos. Descende do pecado, infelizmente, por uma escolha nossa. E uma vez pecadores, irmãos, nós somos imperfeitos. E a nossa principal busca, irmãos, o nosso principal objetivo, quando a gente se reúne dentro de um templo, é justamente buscar a santidade, buscar a palavra, buscar estar de acordo, viver sob os ensinamentos de Deus. E em um templo, irmãos, a função dos líderes seria justamente guiar, ensinar os fiéis, como eles possuem um grande estudo da palavra. É uma obrigação dos líderes e da igreja seguir estritamente o que foi deixado aqui. Mas infelizmente, irmãos, como eu disse, nós somos homens, nós somos imperfeitos. E seja por desinformação, seja por um mau costume ou, infelizmente, em alguns casos, maldade, os líderes acabam distorcendo a palavra, errando, e nesse erro, infelizmente, eles levam muitos fiéis com eles. Então, nesse vídeo, irmãos, a gente vai comentar sobre 5 erros que muitas igrejas, como instituições, cometem. E para deixar bem claro, eu não estou falando de uma denominação específica, não estou falando de um líder específico, eu falo de uma forma geral. Erros são erros em qualquer lugar, independente de quem comete. A intenção desse vídeo não é fazer uma crítica, mas justamente puxar uma autocrítica. E justamente aí eu já posso colocar o primeiro erro, que muitas igrejas não aceitam ser questionadas. Muitas igrejas abraçam a doutrina e aquele fiel que questiona essa doutrina, quando ele questiona a autoridade, ele passa a ser visto com maus olhos. Ele passa a ser visto como que não está servindo corretamente. Irmãos, líder tem uma função na igreja. E por mais que essa função seja uma vocação, não significa que não pode ser questionado. Muito pelo contrário, você deve questionar o seu líder. Você deve questionar, e se você é líder, você deve aceitar o questionamento. Você deve ter o discernimento, o preparo, a maturidade para responder. Se você é líder e não aceita ser questionado, irmão, você está com um problema sério de orgulho. Então toma muito cuidado com isso. Você, fiel, nunca tenha medo de questionar o líder, irmãos. Nunca tenha medo de questionar as ações da igreja, as atitudes. Se você discorda de algo, você deve questionar. O segundo ponto, irmãos, infelizmente esse me dói muito, é que muitas igrejas caem no erro da teologia da prosperidade, irmãos. Há igrejas que passam para o fiel a ideia que ele vai prosperar. Irmãos, a fé não é sobre isso, a fé não é sobre ter algo em troca. A fé é uma atitude de servir, não de receber, não de ser servido. Há igrejas que passam para o fiel a ideia que se ele continuar orando num propósito, se ele continuar contribuindo, com certeza Deus vai atender o pedido. Irmãos, não é assim que funciona. Isso acaba criando, irmãos, fiéis fracos, fiéis que só aceitam a Deus quando Ele dá o que pede. Irmãos, Deus não vai te dar tudo o que você quer. Se os seus líderes estão te ensinando isso, irmãos, toma cuidado. E se você é líder e ensina isso, toma cuidado. A fé em Deus, irmãos, é uma atitude de amor espiritual. Não é uma barganha, não é esperar algo em troca. E infelizmente muitas igrejas prometem ao fiel que ele vai ter tudo, que basta crer, basta orar e tudo que ele quiser vai ser atendido, não é assim? E puxando novamente o ponto, irmãos, como a gente está falando de prosperidade, quase sempre isso está ligado ao terceiro ponto. Dízimo, irmãos, não é obrigação. Não tem problema em pedir uma oferta para contribuir com o templo, com os gastos, os custos, a infraestrutura. Não tem problema em você pedir essa oferta e muito menos tem problema em o fiel dar. O problema, irmãos, é confundir a oferta à igreja de hoje com o dízimo da tribo de Levi. Isso porque os levitas não recebiam heranças. Eles eram separados como sacerdotes e por isso era um dever na época de Moisés sustentar eles. O dízimo, irmãos, sequer era financeiro. Era um dízimo da produção agrícola. Hoje em dia, irmãos, já não funciona mais assim. O fiel pode dar uma contribuição à igreja pela infraestrutura, pelos serviços prestados, pelas missões. Mas essa ajuda, irmãos, é uma oferta e ela não pode ser cobrada, e muito menos por 10%, irmãos. Você, como fiel, se te for disponível ajudar a sua igreja, você pode, mas não como obrigação, irmãos, nunca.
E infelizmente, irmãos, quantas vezes a gente vê pressão psicológica, líder insinuando que fiel que não oferta é avarento, que fiel que não oferta tem amor ao dinheiro. Alguns fazem de forma sutil, mas alguns realmente apontam o dedo. E pior ainda, irmãos, como nós falamos antes da teologia da prosperidade, quando você oferta, você não espera algo em troca, irmãos. E há líderes que infelizmente dizem isso, que você vai ter algo em troca para ofertar, que você está plantando uma semente para você colher a sua prosperidade, irmãos, de maneira nenhuma. A fé e as boas obras, irmãos, não precisam de recompensas, não precisam de bens materiais em troca. E como eu falei em pressão psicológica, irmãos, eu já puxo o quarto ponto. Irmãos, o quarto ponto, o inimigo só age com permissão de Deus. Nós conhecemos muito bem o livro de Jó, um exemplo claro onde Deus permitiu o inimigo agir. E a força do inimigo, irmãos, ela não é soberana de forma alguma. E muitas igrejas, infelizmente, irmãos, acabam parecendo que subestimam a soberania de Deus, a proteção de Deus, e superestimam a força do inimigo, irmãos. O inimigo não é, irmãos, um marimbondo que vai sair atacando todo mundo. Quando há uma provação na sua vida, irmãos, que por acaso seja uma permissão de Deus para o inimigo, que sequer tem como a gente saber, Jó nunca soube. Sempre, irmãos, está no controle do Senhor. O inimigo, ele é o acusador realmente, e Deus pode sim deixar ele agir na sua vida, como um teste, como uma aprovação, mas o inimigo não age a bel prazer, irmãos. Ele não está solto, livre, e quando se passa essa ideia do inimigo que age como quer, a igreja acaba subestimando a soberania de Deus, o poder de Deus. Pense, irmãos, se o inimigo agisse por vontade própria, qual seria a força de Deus? Então, irmãos, se você tem a Deus, não precisa temer o inimigo. E se você é líder, fortaleça a fé dos fiéis, não enfraqueça. Não deixe eles com medo de um ser que só pode agir com permissão de Deus. E para finalizar, irmãos, um quinto ponto que é algo tão óbvio, mas que infelizmente eu vejo muito pouco. Muitas igrejas não incentivam o estudo bíblico. E vejam bem, estudo bíblico, eu não estou falando de leitura bíblica, é diferente. A leitura bíblica, irmãos, é a que nós fazemos regularmente, mas o estudo bíblico é justamente aquele que, se fosse feito, não haveria os 4 outros erros. Você, líder, você precisa incentivar o fiel a estar estudando a palavra e examinando as escrituras, como é dito em João. Fiéis, examinem as escrituras. Porque, irmãos, nem sempre o que o pastor fala é verdade. Eu não estou dizendo necessariamente que o pastor mente, eu estou dizendo que às vezes ele pode se equivocar. Então, o que você ouve no culto, você precisa de ter uma base bíblica. Você precisa procurar, buscar. Quando você defende um ponto na sua fé, você precisa ter uma boa base bíblica. E, infelizmente, muitas igrejas não incentivam. Bom, irmãos, como eu disse, se não é um vídeo para criticar, é justamente para puxar uma autocrítica. Tem muitos outros pontos que a gente precisa ficar de olho. Os fiéis precisam ficar de olho, os líderes precisam ficar de olho. Porque, acima de tudo, irmãos, é o manual que importa. A Bíblia é o nosso manual e é a palavra sob a qual nós devemos viver. Bom, irmãos, se você gostou desse vídeo e quer me ajudar, por favor, clica no botão do polegar que você me ajuda bastante. Se você tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa, você pode escrever abaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo também no seu grupo de estudos bíblicos, com os seus irmãos da igreja, os seus contatos. E eu convido todos a estarem estudando comigo, porque eu também aprendo muito com vocês. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Fiquem todos com Deus.